Nós recebemos com muita alegria aqui nos estúdios da Capital FM o secretário municipal de Turismo, Francisco Vuolo. E ele vem conversar, evidente, sobre as atividades da sua pasta. O Vuolo assumiu recentemente a Secretaria de Cultura e a Secretaria de Cultura, dentre tantas atividades, terá que se preocupar com a nossa Cuiabá dos 300 anos. Secretário, bom dia, um prazer enorme recebê-lo aqui. Bom dia, Antero, ouvintes da Capital FM, é uma alegria muito grande estarmos aqui novamente participando do programa e conversando desse tema importante que é a questão da cultura em nosso município de Cuiabá. Tá, e quais são as marcas que a Prefeitura, a gestão Emanuel Pinheiro e a sua secretaria pretendem deixar com relação a Cuiabá dos 300 anos nessa área cultural? Bem, dentro da área cultural há um leque muito grande de ações necessárias para poder muito bem representar a nossa cidade, até porque são 300 anos de história, né, Terra? Então, isso tem que ser muito bem planejado, muito bem organizado. E um dos focos principais que nós estamos trabalhando, por determinação do prefeito, e que será um marco, será uma ação efetiva dentro do Centro Histórico de Cuiabá. Isso é um ponto importantíssimo, onde não só a nossa secretaria, mas a junção de várias secretarias, numa ação conjunta integrada, fará com que aquilo que foi o berço da nossa história, aquilo que foi o início de tudo para a cidade de Cuiabá, desde as lavras de Sutil, a grande descoberta do ouro e o surgimento da nossa capital, de fato seja revitalizado, tá? Então, um grande programa está sendo elaborado em parceria com o IFAM, em parceria com a CDL, com a Associação Comercial, com as demais secretarias, envolvendo atividades na área social, atividades na área econômica, para que possamos devolver a Cuiabá um centro histórico com uma política pública voltada, fortalecida, onde de fato nós tenhamos uma ação efetiva de fortalecimento da nossa cultura no centro da cidade. Quando fala, secretário, na revitalização do centro histórico, além de atividades culturais, obviamente, se pensa também na questão da estrutura do centro, né? Como, por exemplo, a parte de iluminação pública, a fiação toda exposta hoje, que causa uma poluição visual bem significativa, enfim, até nesta área de infraestrutura, da estrutura física do centro histórico vai ser trabalhado? Sim, Mauro. Recuperação dos prédios, de alguns prédios que ainda estão muito abandonados? Sim, são 3 viés que iremos trabalhar. O viés patrimonial arquitetônico. Hoje já estamos fazendo algumas interferências em parceria com o IFAM, são 16 ações de recuperação de casarões no centro histórico, além das praças, como a Praça Alencastro, a Praça da República, enfim, alguns entornos ali que serão trabalhados. Então, a parte patrimonial, ela já está sendo focada. Também trabalharemos a parte econômica, tá? E dentro dessa parte econômica, o prefeito encaminhou já na semana passada uma mensagem à Câmara Municipal de Cuiabá, onde estará reduzindo a alíquota para a atração de um segmento específico que vai, sem dúvida, incrementar a movimentação das pessoas no centro histórico. E a educação? Que é a educação. Ele está trazendo para o centro, isso já há uma série de interessados, de universidades, cursos técnicos, faculdades, que irão se instalar. 2 universidades privadas que dão cursinho, que dão aula. Que dão aula, mas a gente vai trazer algumas a mais, com alíquotas que serão reduzidas a 2% e que atuarão no período noturno, a partir das 18 horas. E, inclusive, a Universidade Federal, nós tivemos com a reitora, junto com a universidade, há a possibilidade, inclusive, de se instalar no núcleo na área de medicina, no centro de histórico de Cuiabá, e ações como essa que nós faremos com que novamente haja uma ativação, principalmente na área noturna do centro. E aí, nós tendo alunos, tendo uma movimentação, o comércio, nós tivemos já reunido com a CDL, passaremos a abrir o comércio até as 10 horas da noite, tá? No centro da cidade. Nós temos um projeto já para incrementar, não só na Praça da Mandioca, mas nas 2 outras praças ali, a Caetano Albuquerque e a Abílio Diniz, né? Que
que fica mais próximo ao Beco do Candeeiro, também produtos culturais que fomentem a movimentação com tipos de música diferentes, tipo chorinho, samba, enfim, para que você tenha um corredor cultural ali no centro de Cuiabá. E como ponto importante, o fortalecimento econômico a partir do momento que você tem o comércio, tem uma movimentação maior. Naturalmente você vem com a segurança por meio da ordem pública, por meio das câmeras e por meio de uma parceria com o governo do estado que é fundamental. Nós teremos então um início de uma revitalização de fato do centro histórico com aquilo que é o mais nobre em termos de mudança de comportamento, que é por meio da educação. Então, e o que foi feito da Escola Modelo Balão de Melgaço? Ela funciona como escola ainda ou não? A Escola Balão de Melgaço, que fica atrás da Academia Mato Grossense de Letras, ela está... Não. A Escola Modelo Barão de Melgaço, onde eu estudei, fica ao lado da Catedral Metropolitana. Que é o Palácio da Instrução. Não sei se hoje chama aquilo Palácio da Instrução. Isso. Ali antigamente era Escola Modelo Barão de Melgaço. Isso. E ela faz o que hoje? A Escola Modelo Barão de Melgaço, a antiga Escola Modelo Barão de Melgaço, que é o Palácio da Instrução atualmente, é de responsabilidade do Estado, tá? Estava em reforma, não sei se há previsão de ser entregue. Tem um museu, uma biblioteca, tinha uma biblioteca. Já recebeu esse ano passado, uma visita do MASP, veio uma mostra importantíssima de arte do MASP. Tem uma série de ações lá no Palácio. Internamente existe uma programação porque ali tem uma estrutura fantástica para funcionar como escola, é isso que eu estou dizendo. Sim, não ali, só, mas ali foi uma grande escola. Não só como escola, mas como museu, biblioteca, enfim. Aquele espaço é um espaço nobre, entendeu? Fica no coração de Cuiabá, ao lado da matriz, e que sem dúvida merece por parte do Estado, é o Estado que faz as destinações, e pela conversa que eu tive com o secretário de Cultura, o secretário Leandro, eles querem criar um circuito dos equipamentos que são do Estado, que estão no centro histórico. Ali você tem a antiga sede Tor, que é um museu histórico que tem ali, então tem o Palácio da Instrução, tem a residência do governador, enfim, tem vários equipamentos, antigo arquivo público. Então, e se a gente construir também um corredor, fomentará ainda mais a movimentação para o centro histórico. Então, há uma vontade e uma política voltada por determinação do prefeito Manuel Pinheiro para nós incrementarmos o centro histórico. E como um elemento a mais, inclusive eu estou indo a São Paulo já amanhã, para podermos ter uma reunião com o Instituto Pedra. O Instituto Pedra é conduzido pelo ex-presidente do IFAM, Dr. Luiz Fernando, que é um dos cabeças pensantes em termos de revitalização, e ele que implantou o PAC, que é o programa de recuperação dos centros históricos, e com a assessoria dele, nós vamos trabalhar, tendo a orientação deles, nós iremos trabalhar essa segunda etapa que o Mauro colocou com muita propriedade, que é a questão da fiação. Tá? A intenção é elaborar um projeto no primeiro momento para poder termos o rebaixamento da fiação. Depois do projeto elaborado, aí sim corremos em busca dos recursos necessários para implementar, porque muito se falou, mas o que é de concreto e que precisamos fazer no primeiro momento é o projeto. Com esse projeto em mãos, e um projeto não é barato, um projeto desse que mexe com todo o centro de Cuiabá vai girar em torno de 2 milhões de reais. Então nós temos que buscar os recursos, buscar os instrumentos necessários, mas são fases como essa, são ações como essa que vão de fato resgatar o centro histórico, revitalizar e fazer com que ele retorne para a sociedade no formato como ele surgiu no início. Agora, secretário, como que está a movimentação junto aos setores culturais, né? Porque muito se reclama que o secretário de Cultura assume a pasta, não traz as pessoas do meio cultural para discutir cultura. Estamos aí às vésperas de Cuiabá 300 anos e já existem vários movimentos na própria sociedade, com cabeças pensantes trabalhando propostas para Cuiabá 300 anos. Eu vi que recentemente o senhor teve um jantar que foi recepcionado por parte da cultura cuiabana. O que está sendo feito e como aproveitar essas pessoas que trabalham de forma gratuita para o município, dando ideias e trazendo projetos, de que forma articular isso para o benefício da capital? Bom, quando se pensa política cultural, nós temos que pensar numa política inclusiva. Não há como você sentar dentro de uma sala e desenhar o que é que vai acontecer. Não, isso tem que ser feito em harmonia, de forma democratizada, com um segmento cultural,
porque além dos cabeças pensantes, além da formação intelectual que nós temos, e são muitos aqueles que podem contribuir com a nossa querida Cuiabá e com as políticas da cultura, nós temos também toda uma política cultural que tem que ser desenvolvida para a ponta, oportunizando a sociedade, oportunizando novos talentos, criando mecanismo para que o cidadão, aquele que tem o dom, que tem o talento de poder ler, poder escrever, poder produzir peças, poder criar, ele também tem oportunidade por meio das ações públicas. E por isso, nós, num primeiro momento, implementamos o Conselho Municipal. E a demonstração nossa de poder desde já democratizar o processo foram algumas mudanças que fizemos na própria eleição dentro do Conselho, onde, por exemplo, Antero, você tinha ali a possibilidade dos membros da comissão votarem, os membros da comissão de eleição votarem nos conselheiros. Então, com a consulta junto à procuradoria, nós conseguimos retirar isso, deixamos que a eleição fosse uma eleição voltada só entre os integrantes do meio cultural, e formamos o Conselho Municipal. O Conselho é tripartite, e a partir do Conselho, que terá a sua posse já nesse mês de agosto, implementaremos algumas das ações e definiremos a política cultural para o município de Cuiabá. E dentro dessa política cultural, obviamente, nós queremos criar as câmaras técnicas para poder oportunizar a vinda de várias pessoas para poder definir as ações que estarão não só contemplando as ações para os 300 anos, mas principalmente pensando a Cuiabá na área cultural para os 300, para os 350 e para os próximos anos dentro do nosso município. Esse é o desenho que nós estamos fazendo. Temos tido uma boa receptividade do segmento cultural, vários manifestos de apoio, e eu acredito que com essa união de esforço, por determinação do prefeito, poder democratizar ao máximo possível, conseguiremos implementar um programa de ação que efetivamente permita essa inclusão e aproxime cada vez mais o município, a prefeitura, da sociedade, do cidadão e daquele que mais precisa e que tem menos condições. Secretário, o senhor é responsável também pela área do esporte, e recentemente o senhor esteve juntamente com o prefeito Emanuel Pinheiro visitando o Dutrinha, que é um próprio municipal hoje, porque foi adquirido na gestão do prefeito Chico Galindo e pelo estimulado isso na época pelo presidente da Câmara, Júlio Pinheiro. Sim. Quer dizer, o estádio Presidente Dutra hoje é um estádio municipal, e é um estádio que precisa ser reformado, que ainda pode ser muito útil à sociedade, ao esporte amador e também ao futebol profissional de Mato Grosso. O que fazer com o Dutrinha, que está lá abandonado, inclusive com o muro caído, etc e tal? Bem, Antelo, foi também uma das determinações, aí saindo um pouco da área cultural, vindo para a área do esporte, é um dos focos. Fazemos com que o Dutrinha seja devolvido para a prática esportiva de um modo geral, principalmente pelo que ele representou em termos de história, pelo que ele representa para Cuiabá e muito que ele pode representar. Então, diante disso, houve essa reunião lá no estádio Presidente Dutra e definimos um cronograma de ação para podermos devolver o estado à sociedade. Num primeiro momento, o campo de futebol, o espaço do campo de futebol, ele já está liberado. Inclusive já tivemos jogos da Federação do Sub-19 realizados lá. Nós tivemos lá o Dom Bosco enfrentando o União e o Misto enfrentando o Sinop, né? Só que sem público. Já aconteceu. Esta semana, no máximo na semana que vem, já teremos o projeto de adequação do Dutrinha pronto, de acordo com as reivindicações feitas pela juíza Patrícia Sene, que ela fez algumas pontuações em relação à questão da segurança, à questão da acessibilidade. Esse projeto já fica pronto esta semana, no máximo na semana que vem. Com esse projeto pronto e com essa liberação, nós já poderemos, num primeiro momento, ainda este ano, junto com o Tribunal de Justiça, junto com a juíza, abrir jogos já com um público
já delimitado, então nós poderemos ter jogo ainda esse ano com público delimitado, um número fixo lá de 100, 200, 300 torcedores, tá? Mas o mais importante é que com esse projeto pronto, e já houve a sinalização do governo do estado, na ordem de R$500 mil, e o projeto se adequou a isso, já poderemos fazer a licitação da obra, tá? E entregar o estádio com as adequações prontas já para o campeonato no ano que vem. Ou seja, para fevereiro do ano que vem, queremos o Dutrinha já devolvido com as adequações necessárias para receber o público e ter os jogos normais. Paralelamente a isso, nós já estamos elaborando o que se chama de Master Plan, que é um projeto maior do Dutrinha, onde queremos ampliar a arquibancada, fazer as adequações com uma modernidade maior ao estádio, e queremos entregar esse projeto já no ano que vem, já com vistas aos 300 anos, que seria um projeto maior, inclusive para receber jogos também da Série B, com um público de 12 a 15 mil torcedores. Mauro Camargo, Laís Souza. Eu queria perguntar duas coisas, uma relativamente à cultura, outra relativamente à questão do esporte. A cultura, a gente sabe que é um movimento, é uma coisa que independe muito do poder público, ela surge das pessoas e se prolifera, se propaga, se assenta nos lugares, né? Mas o poder público, ele cumpre um papel importante, que é de fomentar, né? Direcionar a cultura, fomentar, abrir espaço, sobretudo para aquelas manifestações que são mais antigas, que são mais ligadas à cidade do ponto de vista histórico. Caso do Siriri Cururu, por exemplo. Nós já tivemos aqui períodos com um festival belíssimo de Siriri Cururu, e outras atividades nessa natureza que resgatavam historicamente a cultura cuiabana, enfim. E a cultura se manifesta de várias maneiras, né, secretário? Pela gastronomia, pelas artes, enfim. Nós temos, o município não tem um teatro, salvo engano, que possa trabalhar a questão das artes cênicas. Se trabalha muito pouco, por exemplo, a cultura urbana, a cultura de hoje, quer dizer, contemporânea, né? São áreas que ficam relegadas bastante sem nenhum tipo de intervenção pública. Essa é uma preocupação que eu queria que o senhor se manifestasse, e a outra com relação ao esporte, quer dizer, o senhor falou aí da questão do Dutrinha, que é importantíssimo, acho que é um resgate de toda a história do futebol, enfim, mas também embora eu goste mais do Dutrinha, a segunda etapa da explicação do secretário, porque esse Dutrinha meia boca aí eu acho que isso vai naturalmente acontecer, sabe, Otero? Até porque assim, acontecer. Cuiabá precisa de um estádio que esteja entre a Arena e o COD. Precisa, né? Do Pacaembu. Precisa desse estádio para poder... precisa do Pacaembu. Exatamente. Até para você ter eventos de shows, de coisa mais compatível pelo tamanho, enfim. Mas aí eu queria perguntar para o senhor o seguinte: Cuiabá também tem uma tradição de esporte amador que é muito forte e de anos, né? Que precisa ser mantida, enfim. Como é que o senhor está trabalhando essas outras questões e política de esporte, quer dizer, do atletismo, como é que incentiva as escolas públicas, enfim, como é que se trabalha essa questão do amor pelo esporte, e não só o futebol, mas também outras áreas? Bem, em relação ao esporte, o que nós trabalhamos até justamente, Mauro, é chegar a esse estágio. Nós precisamos devolver o estádio Presidente Dutra ao templo que ele sempre mereceu, e logicamente com uma nova roupagem. O que vai ser feito no primeiro momento são as adequações para que o estádio no ano que vem não fique fechado e possa receber o público. Mas o que nós sonhamos e trabalharemos para isso é ter esse master plan e um estádio maior, inclusive para poder receber jogos da segunda divisão com um público de 15 a 12 mil torcedores. Em relação ao esporte amador, nós temos as outras ações, e aí mereceria um tempo maior. Porém, nós temos projeto Bom de Bola, Bom de Escola, que estamos incrementando. Esta semana já estamos junto com a Federação Mato Grossense de Futebol fazendo uma parceria com a CBF Social para trazermos para cá essa parceria onde traremos os grandes ícones e a CBF para dentro de Cuiabá, oportunizando e descobrindo novos talentos, fomentando a ação do esporte de uma forma mais forte, voltada para o esporte amador e para essa nova geração que está aí.
aproximamos já da Universidade Federal, onde lá tem um núcleo chamado NAFIME, que é um núcleo de qualificação da saúde, de acompanhamento biométrico dos atletas, que estaremos agregando ao bom de bola e bom de escola, para podermos potencializar em termos da saúde o acompanhamento do cidadão, para que ele tenha, por exemplo, não só a questão da qualificação técnica, mas também tenha o acompanhamento do seu rendimento escolar e também o acompanhamento da saúde do atleta na sua formação. E isso vai servir de parceria também com a CBF Social. E além disso, no Bom de Bola, Bom de Escola, por exemplo, nós estamos não só focados no futebol, mas também no futebol de salão, no tênis de mesa e no atletismo. Para isso nós temos o Vicente, que foi um medalhista, que estará implementando também ações do atletismo voltado para os alunos da rede pública. E para esse ano estamos já pensando, trabalhando lá com o Manfrim, com o Idelbrando, com o Jair Bala, com toda a equipe nossa, para implementarmos um campeonato já voltado ao esporte amador, onde a prefeitura seja captando o processo e nós possamos também, além de fazer todo esse acompanhamento, formar e descobrir novos talentos, tá? Que possam ser inseridos no segundo momento dentro do cenário profissional de forma correta. Então, todo esse trabalho está sendo pensado dentro de uma política que começa justamente pelo Conselho Municipal do Esporte, que nós queremos retornar e fazer valer a lei de incentivo ao esporte, garantir recursos na dotação orçamentária para o esporte e dentro desses recursos, obviamente, não só para o futebol, mas de um modo geral, oportunizarmos a todos que têm o seu talento, que têm o seu dom, que possam ser valorizados dentro do esporte. Então é uma política a ser implementada, e como estamos apenas há 2 meses à frente da pasta, ainda não é um processo inicial que nós estamos fazendo, mas daqui até o final do ano teremos boas novidades em relação à área do desporto para o município de Cuiabá. Secretário Francisco Volo, muito obrigado pela sua entrevista. Eu agradeço o carinho, a receptividade, estamos sempre à disposição. E só tem mais 1 minuto? Sim. Claro. Abrimos as inscrições da cultura, aquele complemento, vamos deixar para o próximo programa, mas eu quero aproveitar, nós tivemos um sucesso muito grande, não falamos do turismo, mas do Pronatec. Conseguimos abrir no mês passado 500 vagas do Pronatec, foram todas preenchidas com curso de língua básica, Libras, e agora conseguimos, graças ao sucesso, reeditar, lançamos na sexta-feira mais 1.000 vagas de capacitação, qualificação para quem quiser ter aula de inglês, aula de Libras, aula de curso de fotografia, tudo em parceria da prefeitura, da nossa secretaria, com o Ministério do Turismo. Então, se você tiver interesse, mande um e-mail para o pronatec.turismo@cuiabá.mt.gov.br, faça sua inscrição, tire suas dúvidas, estamos à inteira disposição. Obrigado pelo carinho de todos. Tá, muito obrigado, secretário.